quem é a igreja e quem é a cabeça da igreja. João capítulo 2, versículo do 18 ao 22. Responderam-lhes, pois, os judeus, e disse-lhe: que sinal nos mostra para que fizeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai o templo, em 3 dias eu levantarei. E disseram-lhes, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhe dissesse isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então aqui fala quem é a igreja e a cabeça da igreja. Quem nasceu e virou a igreja. Daí, irmãos, a gente vai saber quem são os discípulos escolhidos. Porque se Jesus é a igreja, já não existe mais templo. Se não existe mais templo, quem são os discípulos escolhidos que é a igreja? Jesus é a cabeça que eu acabei de mostrar. E quem é o corpo? Daí tá aqui, irmãos, ó. João capítulo 10. Jesus enviou este 12 discípulos e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentis, nem entrareis em cidades de satanismo, mas ide antes a ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, regai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça receberes, e de graça dai. Então, irmãos, está aqui. Quem é a igreja? Se Jesus é a cabeça que eu acabei de mostrar para vocês, aqui está o corpo da igreja. Lá em João, ele mostra que é a cabeça da igreja, destruindo o templo e renascendo como templo. Aqui ele mostra que ele é o corpo, que somos nós que somos discípulos. Nós vamos curar, libertar, ressuscitar, visitar as pessoas, cuidar das pessoas, porque nós somos a igreja, junto com ele. Daí ele mostra que não há templo mais, que ele é o templo. Daí ele vai lá na Nova Jerusalém, para confirmar que não há templo mais. Daí o que ele diz aqui na Nova Jerusalém, irmãos? Ele diz, ó. Ele diz aqui na Nova Jerusalém, ó. E a cidade não necessitava de sol nem de lua, para que nela resplandecessem, porque a glória de Deus a iluminava, e o Cordeiro era sua lâmpada. E nela não havia templo algum, porque o seu templo era o Senhor e Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Você viu, irmãos? Então no capítulo 2, João fala quem é a igreja, quem fala para destruir a igreja que em 3 dias ele ressuscitaria, que ele seria morto e ele seria a igreja. No capítulo 10 em Mateus ele fala quem são o corpo da igreja, que seria os discípulos do mundo, já que não tem mais igreja, tem que ter os discípulos, que vai ser o corpo da igreja, e ele é a cabeça no capítulo 2 em João. Daí aqui em Apocalipse mostra, fala, e nela não havia templo algum, porque o seu templo era o Senhor, e o Todo-Poderoso e o Cordeiro. João capítulo 21, do 22 ao 24. Entendeu, irmãos? Então, João capítulo 2, Jesus mostra quem é a igreja, ele, pedindo para destruir a igreja, em 3 dias ele ressuscitaria e seria a igreja.
Lá na Cidade Santa ele já está falando, ele seria a igreja, mas ali ele fala, derruba que em 3 dias eu derrubarei de novo. E lá em Mateus ele está falando, já que não tem mais igreja, mas vai ter os discípulos. Daí ele mostra quem são os discípulos escolhidos, que somos nós, representados pelos 12 discípulos. E visitar, curar, libertar, visitar os leprosos, libertando, curando, dai de receber de graça, dai de graça. E daí na Nova Jerusalém ele mostra, e nela não havia templo algum, porque a luz de Deus, porque a glória de Deus a iluminava, e a luz do Cordeiro e o Todo-Poderoso era a sua glória. Até a vitória, irmãos. Deus abençoe.